Boa noite, bem-vindos à nossa mentoria de prática na advocacia criminal. O tema a ser abordado hoje é audiência de custódia e resposta à acusação. Desde já agradeço ao nosso palestrante, Dr. Daniel Cacchiones, por estar aqui hoje, ter aceito o nosso convite e estar compartilhando do seu tempo e do seu conhecimento com a nossa classe. Muito obrigada, Dr. Daniel. Eu vou passar a palavra para o doutor Eliandro, que é diretor da OAB Itaquera, nosso tesoureiro, e também coordenador da pasta da Comissão de Direito Penal. Depois eu volto com a palavra para fazer a leitura do currículo do doutor Daniel, e aí passamos a palavra para o doutor. Está com a palavra, doutor Eliandro. Muito obrigado, boa noite a todos aqui presentes. Em nome da OAB Itaquera, venho mais uma vez agradecer a participação, agradecer e parabenizar por mais esse evento, doutora Érica. Doutor Daniel, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, né? E como eu digo, a Érica sabe, não é a minha área de atuação, mas eu tenho assistido, escutado aqui pessoas falando e tenho dúvida que a gente aprende muito sobre todos esses temas, né? E para uma sexta-feira, a gente tem bastante gente na sala, certamente é por conta do seu conhecimento que você tem para passar para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns, Érica, parabéns, João, e vamos para frente. Obrigada, doutor Eliandro. Eu estou vendo que está entrando pessoas que eu não conheço, então vou me apresentar. Eu sou Érica Tesser e estou presidente da Comissão de Direito Penal da subseção de Itaquera. E aqui comigo presente também está o doutor João Vitor, que é secretário da comissão. Eu vou passar agora a fazer uma breve a leitura resumida do currículo do doutor Daniel Cacchiones. Daniel Cacchiones é mestre em Direito Regulatório e Responsabilidade Social pela Unib, pós-graduado lato sensu e especialista em Direito Público, com capacitação para o ensino no Magistério Superior pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, advogado militante há 19 anos, professor universitário com experiência há mais de 13 anos, integrou a Comissão de Apoio ao Advogado Professor da OAB São Paulo, professor do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Daniel, e o doutor está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, doutora Érica, agradeço a doutora Érica pelo convite e sou muito grato de voltar a essa casa, um tema maravilhoso, recepcionado pelos meus colegas advogados, pelo doutor Eliandro, que acabou de trazer palavras que me deixam muito feliz de poder saber que a OAB, na verdade, está muito bem representada por todos vocês, né? Ao presidente também da subseção, deixo aqui também um grande abraço para ele, para os demais membros da diretoria, a todos vocês. É um orgulho saber que a OAB está muito bem representada por todos vocês. Então, aqui já fica registrado essa pequena observação que trago. Muito obrigado mesmo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, trago hoje um tema que é muito relevante, né, que será abordado, que toca a audiência de custódia e a resposta escrita à acusação, né? Então, para todos aqueles que militam na área do direito criminal e, eventualmente, alunos que nos acompanham, né, que esse evento foi amplamente divulgado, então, para aqueles que vão militar no futuro próximo, né, é muito importante saber a responsabilidade que o advogado tem, a responsabilidade que ele, na verdade, representa junto ao seu constituinte, dentro de um processo penal, a importância e o seu papel fundamental para que as garantias constitucionais e todas as demais garantias legais sejam efetivamente respeitadas e aquela pessoa que depositou a confiança num profissional da advocacia possa sentir que está muito bem ali, acolhida e defendida de todos os seus direitos.
Quando nós falamos em audiência de custódia, nós temos que lembrar que a audiência de custódia, ela nada mais é do que um mandamento que a nossa Constituição traz de uma forma explícita, uma regra prevista no artigo 5º da Constituição, quando nós realizamos a leitura do inciso 66, quando diz que todo preso em flagrante deverá imediatamente ser apresentado perante uma autoridade judiciária competente, né? Então, emana de uma ordem constitucional esse contato prévio, antes mesmo da existência de um eventual processo, mas entre uma prisão em flagrante do indivíduo que teve a sua liberdade, então, atingida, e, eventualmente, uma futura ação penal, se assim for o caso. Então, quando nós falamos de audiência de custódia, nós podemos dizer que é um direito subjetivo, né, daquele investigado que foi preso, autuado pela autoridade policial, e a autoridade policial, dentro do mandamento, seja da Constituição, seja também pelo nosso querido Código de Processo Penal, e também, não podemos esquecer aqui, a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça, que já de longa data trata de como se dá a forma, como que isso ocorre na prática, no seu dia a dia, como isso vai se dar. Então, a primeira observação é dizer que a audiência de custódia, na verdade, ela é um direito subjetivo de todo aquele que tem a sua liberdade atingida por força do poder estatal. Então, é uma forma clara de suas garantias individuais serem ali, então, objeto de análise pelo Poder Judiciário. Bom, quando nós falamos que a audiência de custódia ela tem essa finalidade de apresentar esse sujeito que foi cerceado de sua liberdade por uma prisão em flagrante perante o juiz competente, nós estamos a dizer que esse mecanismo legal incerto no nosso artigo 310 do Código de Processo Penal, ele traz uma obrigatoriedade de que, após a realização do auto de prisão, o delegado de polícia, em até 24 horas, e aqui nós não sabemos se o alcance, se somente pessoas aqui do nosso estado de São Paulo está assistindo, ou eventualmente de outros locais, mas aí nós temos que saber a lei de organização judiciária, de acordo com a distribuição de competência que se dá de frente a cada estado, nós temos que seguir um mandamento. A autoridade, então, realiza a prisão, dentro, então, de 24 horas, se comunica a prisão ao juiz competente, de acordo com as normas da lei de organização judiciária, e aqui em São Paulo, na capital, nós sabemos, né, os crimes apenados com reclusão, nós temos aqui um departamento de inquéritos policiais, do DIPO, né, onde se comunica, né, essa prisão. Nós temos também determinadas comarcas no interior de São Paulo, onde também a atribuição fica frente a um juiz para receber essa comunicação. Então, o delegado comunica essa prisão e, dentro dessas regras do jogo estabelecido em cada estado, o sujeito tem que ser apresentado, então, até em 24 horas perante a autoridade judiciária competente. Nessa audiência de custódia, o que se dá para que se realize esse ato? Bom, nós podemos dizer que a audiência de custódia, ao contrário de que alguns criticam, né, porque alguns dizem que essa audiência seria totalmente o quê? Desnecessária, porque nenhuma autoridade policial cometeria determinado abuso, né, de prender um determinado indivíduo, exceto naquelas em que a própria lei processual penal autoriza, né? Então, com devido respeito que tenho
temos, né, desses que pensam de forma diferente, a audiência de custódia ela é essencial porque ela garante para que aquele indivíduo que foi preso possa ter o contato diretamente com o juiz e esse juiz, então, poder verificar como se deu essa prisão e se não há nenhuma ilegalidade, né? Ilegalidade que eu digo justamente da forma como se deu, né, a prisão. Porque nós vamos observar que essa audiência de custódia, além do juiz poder ter essa sensibilidade de ter essa entrevista com o sujeito que foi preso para saber o porquê, explicar o que é essa audiência de custódia, o motivo do porquê ele está ali, e o sujeito também poder abrir a sua boca e dizer para ele tudo o que se passou, desde o momento que, eventualmente, ele foi abordado numa rua e entregue numa delegacia de polícia e ali lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, ele vai poder ali dizer para o juiz, né, todos os passos que se deu. E o juiz, então, atentamente, lendo o auto de prisão em flagrante, com as peças, com as eventuais testemunhas que estão ali dentro no bojo daquele auto de prisão em flagrante, o condutor, né, o depoimento do condutor daquela ocorrência que apresentou perante a autoridade, as testemunhas que participaram, o juiz, então, ouve tudo aquilo que foi posto pelo indivíduo e faz, então, ali determinado juízo de valor, né, quanto aquela prisão foi realizada. Bom, então esse é o primeiro tópico. Na verdade, nós também não podemos deixar de falar que essa regra da comunicação imediata, né, quando nós falamos imediata, né, nós sabemos que tem esse prazo de 24 horas, é uma regra também prevista em convenções, né, em tratados, né, que o Brasil, a qual é signatário, né, de garantias do indivíduo, de direitos de garantias individuais. Então, na verdade, além da nossa regra constitucional, nós temos também um sustentáculo que o Brasil faz parte, assumiu esse compromisso para poder, então, ter ali essa audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, é muito importante tratarmos, é a figura de quem? Do defensor. E quando eu falo defensor, eu estou falando defensor, seja o defensor particular, né, constituído pelo sujeito que foi preso, ou ainda representado pela Defensoria Pública, a qual, antes mesmo de ser ouvido por esse juiz que vai, então, explicar o que é uma audiência de custódia, e querer entender aí os motivos da sua prisão, ele vai ter direito de se entrevistar com o seu defensor, seja ele público ou seja ele privado, né? E dentro dessa conversa que ele terá com o seu defensor, ali alguns pontos que serão muito importantes para se esclarecer frente ao magistrado, ao juiz que vai conduzir essa audiência. Lembrando também que o Ministério Público também atua nessa audiência de custódia. Então, nós temos o Ministério Público, né, como fiscal da lei, para verificar se essa prisão ela também está formalmente em ordem, né, se preencher os requisitos legais. Nós teremos, então, a figura do defensor, para, de igual sorte, fazer a mesma análise se essa prisão está formalmente em ordem, se era ali caso mesmo de prisão em flagrante, se era um eventual caso que poderia pensar que estava diante de um flagrante e não estava, né? E também o juiz a qual vai analisar todo esse contexto do que está sendo posto, seja por aquele auto de prisão em flagrante que chegou de forma documento, né, um documento bonitinho, seja também pelo relato do próprio indivíduo que estará ali na frente do magistrado. É muito importante
também para que todos que ainda não participaram de uma audiência de custódia, que há uma garantia do sujeito que nessa audiência, quem realizou a sua prisão não esteja com ele no mesmo ambiente, né? Em outras palavras dizendo, aquele que efetuou a prisão, né, não pode, de forma alguma, estar em conjunto com aquele que vai ali dizer para o magistrado o que aconteceu, né, da sua prisão. Na verdade, quando a lei estabelece que essa audiência de custódia, você vai deixar que o investigado preso possa ali colocar tudo que se passou, ora, se tem algo que eventualmente tenha sido realizado fora do caminho legal e determinada pessoa que participou desse ato, dessa prisão, esteja ali presente, consequentemente, o depoimento do sujeito perante o magistrado fica viciado, porque, eventualmente, ele pode ficar com medo de falar o que aconteceu, a circunstância, a forma como se deu essa prisão, né? Então, é muito importante essa observação. Quem realizou a prisão não pode estar no mesmo ambiente no momento que o sujeito for realizar a audiência de custódia. Isso é um pressuposto para que haja ali uma livre manifestação desse direito subjetivo que essa pessoa presa vai exercer ali de poder dizer o que de fato aconteceu. Também é muito importante colocarmos que na audiência de custódia, o bom advogado, o bom defensor, que vai estar ali acompanhando esse sujeito que está preso, ele possa, né, se eventualmente acompanhou o auto de prisão em flagrante, né, esteve na delegacia, tomou apontamento de tudo, ele já está ali municiado de determinados, até mesmo documentos, né? Por exemplo, o sujeito ele trabalha, o sujeito ele tem residência fixa, o sujeito ele tem filhos, ele tem ali uma vida que ele possa, naquele determinado momento, mostrar para o magistrado que ele preenche os requisitos, por exemplo, de uma liberdade provisória, né? Para que ele possa responder o processo em liberdade, né? Então, nessa audiência de custódia, eu costumo dizer o seguinte: o juiz ele faz praticamente 3 observações. A primeira delas é verificar o seguinte: se o flagrante está formalmente em ordem. Segundo, estando formalmente em ordem, ele verifica se não é o caso de uma liberdade provisória, uma concessão de liberdade provisória ao sujeito, mediante a fixação ou não de uma fiança, por exemplo. Ou ainda, se não é o caso de uma aplicação de alguma outra medida cautelar que não seja a prisão, né? Então, os 3 pontos que o magistrado vai ali verificar é a formalidade, se foi observada, dessa prisão em flagrante. Em seguida, ele vai passar a analisar se, eventualmente, nós estamos diante de uma situação pela qual o sujeito pode ser posto em liberdade mediante uma concessão de liberdade provisória, né? Ou ainda uma outra medida cautelar diversa da prisão. Lógico, né? A terceira situação, né? Olhar e verificar o auto de prisão em flagrante e observar que ali não se preencheu os requisitos para que pudesse realizar a prisão, automaticamente ele o quê? Relaxar a prisão e colocar o sujeito imediatamente em liberdade. Então, o juiz ele faz essa análise, ele verifica se o flagrante está formal, se está formal,
ok. Se não está formalmente em ordem, automaticamente relaxa. Não sendo o caso de relaxamento, ele faz ali a verificação se não está diante de uma possibilidade de uma concessão de uma liberdade provisória ou outra medida cautelar aplicável na espécie. Por isso que, há pouco eu falei, que o bom defensor, quando vai para uma audiência de custódia, ele já, eventualmente, vai preparado com uma documentação que ele pode ali, o quê? Neste ato, nesse momento, fazer prova, por exemplo, que o sujeito tem residência fixa. Pode mostrar lá, olha, está aqui, ó, que o sujeito trabalha, olha, carteira de trabalho, olha, o sujeito aqui é aquele que dá sustento para a família. A prisão vai lhe acabar ali totalmente vai desmantelar tudo o seio familiar, né? E o advogado, então, dentro desse contexto, ele tem uma relevância enorme. Por isso que a audiência de custódia não é só uma formalidade para dizer que cumpriu. Ah, como que foi a prisão? Ah, passou. Ah, te fizeram alguma coisa? Não, não fizeram nada. Ok, então tá bom aqui, ok, fica. Não, o defensor vai estar lá justamente para, nesse momento, poder tomar parte e observar justamente o quê? Se esse indivíduo preso, ele já não preenche determinados requisitos e já possa, nesta audiência, imediatamente, o quê? Fazer um requerimento desta liberdade provisória em favor do seu constituinte. Ou até mesmo ele enxergando algo que talvez não tenha sido objeto de uma análise pelo magistrado, né? Demonstrar ali na espécie uma eventual o quê? Ilegalidade, que pode gerar, consequentemente, o relaxamento da prisão em flagrante daquele indivíduo. Então, a audiência de custódia, ela veio para ficar. E pensar em tirar ela do sistema hoje legal como uma forma de entender que ela não se faz necessária porque o delegado de polícia ele realiza ali os atos dentro daquilo que o comando legal se estabelece e tudo mais, e que, posteriormente, de qualquer maneira, isso chega ao conhecimento do Poder Judiciário, nós temos que continuar com a ideia. Ela veio para ficar, ela veio para dar uma firmeza naquilo que a Constituição garantiu e, consequentemente, o Código de Processo Penal estabeleceu como regra, certo? Então, esse é o contexto. A audiência de custódia, ela serve para essa finalidade, para ter essa característica de observação de todas as regras, seja de natureza constitucional, seja de natureza processual penal, que, eventualmente, o sujeito tem a seu favor e que não foi, então, observado, obedecido por determinada autoridade. A audiência de custódia, na verdade, ela é essencial no Estado democrático de direito. Ela é uma garantia individual do sujeito. E não se está a dizer porque o sujeito está representado por um advogado, e o bom advogado também, ele tem que estar pautado numa ética, quando eu falo isso. Se o sujeito, por exemplo, apanha num determinado momento, em qualquer desse momento entre a prisão, né, entre a abordagem do indivíduo na rua, exemplo, a entrega dele na delegacia e a prisão pelo delegado, a confirmação dessa prisão pelo delegado, se acontece, por exemplo, algo inerente à sua integridade física, o sujeito vai lhe narrar. E o advogado, então, eticamente fará o quê?
vai colocar isso que o sujeito está dizendo. Agora, nós não podemos admitir que o sujeito não tenha passado por uma situação como essa, né, de ter ali, eventualmente, a sua integridade física, e o advogado, gratuitamente, ou ainda mediante uma conduta antiética, né, com aquele que ele está assistindo, mentir, dizer que, eventualmente, sofreu lá determinados tapas ou pontapé, seja lá o que aconteceu, e quando, na verdade, isso não ocorreu. Então, todos os advogados, nós advogados, temos que ter princípios. E os princípios são, que é básico, nós somos indispensáveis à administração da justiça, cada um de nós. E nós estamos pautados dentro da nossa lei, do nosso Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94. E dentro dessa nossa lei, nós estamos pautados em uma ética. Então, não há que se criar situações inexistentes, sob pena de você ser um indivíduo que está atuando em desacordo com aquilo que se espera de um profissional ético, moralmente ético. Então, só vai colocar aquilo que o seu constituinte lhe falar, e for ali o contexto que foi narrado. Nada mais. Advogado, o bom advogado, o ético advogado, ele faz essa providência. Ele não vai além. Ele exerce o seu munus ali de uma forma técnica, né? Porque às vezes se olha, falar que o sujeito apanhou, que não sei o quê, para dar motivo, confessou, não sei o que, seja lá o que aconteceu, quando na verdade não aconteceu nada daquilo. Vai estar fazendo uma imputação a quem não merece. Então, nós temos que ter esta ética, sempre. E, consequentemente, é isso, lógico, se for verdade que o sujeito apanhou, sofreu alguma consequência que não deveria, por mais grave que seja o ato eventualmente praticado, nós sabemos que no Brasil é vedado que qualquer pessoa, uma autoridade, venha fazer justiça com as próprias mãos, mesmo em qualquer situação. Se aconteceu isso, é a obrigação do defensor, desde que percebendo que aquela é verossímil, aquela alegação, e possível de constatação por meio de um laudo médico, ok. Do contrário, não se cria. Essa é a principal observação que nós temos que ter. Nós não podemos ter um comportamento diferente desse. Então, para o fechamento dessa primeira etapa nossa, nós podemos dizer que a audiência de custódia ela é uma garantia de todo aquele que é preso em flagrante, de ser apresentado perante a autoridade judiciária competente no prazo máximo de até 24 horas até a sua prisão, de passar por essa audiência de custódia, onde o magistrado vai dizer para ele o que é essa audiência de custódia, realizar determinadas perguntas para esse indivíduo, para saber ali o contexto da sua prisão. Dentro dessa audiência de custódia, estará ali atuando como fiscal da lei o órgão do Ministério Público para observar se todos os requisitos legais que vincula a prisão em flagrante efetivamente presente no caso. O defensor, obrigatoriamente, seja ele público ou particular, atuará também da mesma forma para observar se as suas garantias constitucionais estão sendo respeitadas, se as suas garantias legais estão sendo respeitadas, e o bom defensor vai para uma audiência de custódia, eventualmente com documentos que ele já pode, ali, naquele determinado momento, na hora, já provar
que aquele indivíduo preso preenche certos requisitos e faz jus ao beneplácito de uma liberdade provisória, ou ainda se justifica uma prisão, uma outra forma cautelar a ser aplicada na espécie que não seja prisão. Por exemplo, eventual uso de tornozeleira, eventualmente a questão vinculada a determinadas proibição, eventualmente a questão de não poder se sair da sua residência e fixação de certas regras que a lei estabelece. Então, o bom defensor, ele sempre vai brigar para que o sujeito que depositou a sua confiança possa ali, então, buscar o que é melhor para ele na espécie. Então, esse é o papel. E, lógico, por fim, o defensor também, ele não vai jamais criar algo inexistente, acreditando que aquilo é bom para aquele que está naquela situação ali presa. Não é papel do advogado criar algo que não existe. O papel do advogado é criar teses jurídicas fundamentada, muito bem ali observada e, lógico, contundente, buscar ali tudo que tiver no seu alcance. Tudo. O que tiver no alcance que seja para ser aplicado para aquele que depositou a confiança no teu trabalho, buscar e aplicar. Então, esse é a primeira observação. Lembrando que aqui no estado de São Paulo nós temos a possibilidade de, inclusive, audiências de custódia, inclusive aos finais de semana, né? Feriados, porque nós temos plantão judicial. Para quem não sabe, basta acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo e o senhor e a senhora vai naquela abinha, vai verificar lá, plantão judiciário, vai verificar o horário que funciona, como que se dá, até o início, das 9 horas, 13 horas em primeira instância, das 9 às 12 perante segunda instância, verificar até qual horário o sujeito que foi preso pode ser encaminhado, até que horário ele tem que chegar para que possa essa audiência ocorrer nesse mesmo dia, né? E é lógico, né? Na pandemia, certos provimentos, né, foram lançados, porque ficou proibido a atividade, fórum fechado em decorrência desse vírus que atacou o mundo, né? O Brasil, tirou muitas vidas, então teve, né, e ainda tem determinadas restrições quanto a certas possibilidades de audiências presenciais, né? Mas, tirando essa exceção, né, que infelizmente acabou atacando de cheio todos nós, né, a pandemia, né, esse coronavírus, a regra permanece, que a audiência ela tem que ser presencial, né? Lembrando que, diante desse cenário de pandemia, tivemos alguns provimentos que autorizou que essa audiência se desse na modalidade virtual. Então, quanto a esse primeiro tópico, eu acredito e vou ficar à disposição para a pergunta ao final. Quanto ao segundo tópico que nós vamos trabalhar, que eu também julgo muito relevante e importante para os advogados, para todos nós, é a questão da resposta escrita à acusação, né? Quando nós estamos diante de um caso que, eventualmente, não se tem ali a possibilidade de aplicação da Lei 9.099, né, /95, uma transação penal, dos crimes de menor potencial ofensivo, né, que são todos aqueles que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, ou ainda a possibilidade de um acordo de não persecução penal, né, quando na espécie for o caso também,
para aqueles crimes cuja pena máxima a pena mínima não ultrapasse a 4 anos, né? Não seja cometido com violência ou grave ameaça, né? E haja confissão expressa, formal. Mas deixando de lado, né? Vamos passar então como se tudo isso foi superado e não teve nenhum desses benefícios, o sujeito foi então processado por um determinado crime que não comporta nenhum desses benefícios legais. Nós vamos observar que o processo penal ele segue o rito sumário, ordinário e sumaríssimo, né? Que é o procedimento comum, né? Nós vamos observar que quando falamos de resposta escrita à acusação, nós vamos ter esse mecanismo de resposta escrita à acusação, tanto no procedimento sumário quanto no procedimento ordinário. Nós vamos observar que o processo ele tem o seu pontapé nos casos de ação penal pública ou condicionada à representação, mediante o oferecimento da denúncia, né? Então, ou ainda no caso de ação penal privada, nós temos o pontapé de uma ação penal privada mediante uma queixa-crime. Tanto a denúncia quanto uma queixa-crime, quando preenchidos certos requisitos que estão estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, é objeto de recepção pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele recebe essa denúncia e determina um ato importantíssimo no processo penal, que é a citação, né? Citar o indivíduo, né? E quando nós falamos que a citação um ato importantíssimo, porque a citação é o ato pelo qual o sujeito sabe que tem um processo em existência, né? E sabe que, a partir daquele momento, ele pode exercer as suas garantias constitucionais. Porque a citação ela serve tanto para informar que há um processo em andamento contra o indivíduo, quanto a um fato imputado contra ele, e, ao mesmo tempo, a citação diz para ele que ele pode, então, se insurgir contra aquela acusação, né? Mediante o caminho que a lei estabelece. E nós vamos observar que, quando o juiz determina a citação e o sujeito é citado, seja no procedimento ordinário, seja no procedimento sumário, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de resposta escrita à acusação. Que essa resposta escrita à acusação é uma peça de natureza processual pelo qual deve ser observado no prazo de 10 dias do momento que o sujeito ele é, então, comunicado, citado, para que ele possa, então, constituir um advogado, se assim ele tiver condições, ou, eventualmente, buscar a Defensoria Pública, para que atue em seu favor, se ele não tiver condições. E essa peça processual, que antigamente, né, para aqueles que nos assistam um pouquinho mais antigo, né, não que eu seja, eu só vi isso nos livros, né, estou brincando, mas até 2008 nós tínhamos uma peça processual chamada defesa prévia, né, que ela se dava logo após o interrogatório do acusado. O sujeito, então, ele era interrogado e, em seguida, saía ali já com prazo de 3 dias para oferecer a defesa prévia. Porém, desde 2008, essa regra mudou, né? Porque desde 2008 o processo penal mudou de uma forma muito substancial, porque tivemos mecanismos que hoje nós temos um processo que tem concentração de atos, né? Quando você vai estudar o procedimento ordinário, né, sumário, nós vamos verificar ali que tudo ocorre, via de regra, em uma única audiência, né? Mas, voltando aqui à resposta escrita à acusação, e nessa resposta escrita à acusação, que tem que ser apresentada no prazo de 10 dias, a grande pergunta é a seguinte: bom,
Se o sujeito está sendo citado para responder à acusação em 10 dias, a primeira coisa que poderia trazer uma falsa percepção é que nessa peça processual, o acusado, né, o sujeito que está ali sendo processado, ele poderia já, então, fazer aquilo que alguns, né, têm em mente, que seria já, então, fazer uma impugnação, uma contestação de tudo aquilo que está sendo alegado na acusação, alegado na denúncia. Porém, ou na queixa. Porém, eu gosto de trazer a informação para todos que, na verdade, a resposta escrita à acusação, ela não serve, ela não presta para antecipação de tese defensiva. Aqui, defensores, aqui, advogados, aqui, estudantes que estão acompanhando, que serão logo, logo futuros colegas, aqui nós não podemos jamais antecipar matéria de mérito. Por quê? Porque o bom defensor, quando vai atuar numa resposta escrita à acusação, ele vai se preocupar com matérias de ordem pública, matérias de natureza processual, que eventualmente possa, naquele dado momento, de forma imediata, afastar o segmento da ação penal. Porém, nós temos que observar que esse mecanismo não pode ser utilizado para que você já entregue a sua tese defensiva daquilo que você quer alegar, justamente para que o órgão de acusação já não fique municiado daquilo que você irá arguir, e também o próprio magistrado, mesmo sendo neutro. Ora, o bom defensor aqui, o bom advogado, ele vai analisar o seguinte: se a denúncia preencheu o quê? Os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, né? Verificar lá se, por exemplo, está diante de uma ação penal condicionada à representação, o defensor ele vai fazer o quê? Ora, tem a denúncia, a primeira coisa que o bom defensor vai fazer é o quê? É ir atrás no processo, folhear o processo. Quando eu falo folhear, porque eu sou meio antigo, mas vai olhar o processo de forma digital e vai procurar lá, onde consta a representação do ofendido que trouxe a condição para que o Ministério Público atue. Porque se não localizar essa representação, automaticamente aquela ação penal ela sequer poderia ter o quê? Iniciado. Por uma ausência de um requisito, que é a representação. Um requisito formal nos crimes de ação penal pública condicionada. Não tenho como superar isso. E mais, o bom advogado também, nesse contexto, ele vai verificar, e aqui quando eu falo que ele se preocupa com natureza de matéria de ordem pública, outra coisa, uma análise de uma forma detalhada, se aquele fato, eventualmente, não está acobertado pela prescrição, por exemplo, que é uma das causas de extinção de
da punibilidade, um exemplo que eu estou dando aqui. Ou ainda, como a própria lei estabelece que o juiz pode absolver sumariamente o sujeito, quando estiver ali nitidamente, categoricamente provado que o sujeito atuou amparado por uma excludente de licitude, nos termos do que dispõe o artigo 23 do Código Penal. Então, são matérias muito específicas que o sujeito pode arguir em sua resposta escrita à acusação. Justamente por quê? Porque se ele entrar para debater mérito, se o sujeito fez ou não fez, este não é o momento. Pelo contrário, é um momento que ele deve, pela sua estratégia, e aqui eu falo isso com a devida vênia, se há quem pense de forma diferente, a gente tem que respeitar, e eu já coloco isso com o devido respeito à tese contrária, mas mérito não se discute nesse momento da resposta escrita à acusação. Mérito é justamente o momento para você explorar nos memoriais, nos debates orais, e lá sim você vai debater, e lá você vai ter o quê? O fator surpresa do que você vai alegar dentro do seu contexto, da melhor aplicação que o senhor ou a senhora vai localizar para o teu cliente, para o teu constituinte. Mas nessa fase, não. Nessa fase, você entrar no mérito é municiar a outra parte. Facilita o trabalho do outro. Ele já sabe tudo que você vai falar. Lógico que também aqui eu tenho que colocar para todos que a resposta escrita à acusação também é um momento único, eventualmente, para que você possa fazer ali o quê? Indicar quais diligências você entende como sendo imprescindível, necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa do teu cliente, do teu constituinte. Então, esse é o momento que você vai indicar o que o senhor pretende. Diligência, indicar a diligência. Ora, eu quero uma perícia. Ora, eu quero aqui na espécie que seja realizada uma perícia contábil para poder se identificar aqui a questão dos valores que estão sendo declinada na inicial acusatória. Eu quero uma perícia para se verificar o local onde colocou que o crime ocorreu. Assim, eu quero uma diligência específica disso. É o momento também que eu posso, eventualmente, juntar eventuais documentos, mas sem questões de discutir mérito. E lógico que eu não posso deixar de falar que é o momento essencial para que você possa realizar o quê? A oferta do rol de testemunhas. Lembrando que no procedimento ordinário, a lei garante que você poderá indicar até 8 testemunhas, enquanto no procedimento sumário você poderá indicar até 5 testemunhas. Sob pena de preclusão. Então, a resposta à acusação, muito embora seja uma peça processual de natureza, diria, até que simples, mas ela é essencial, por quê? Porque, nesse momento,
O bom defensor, ele vai buscar, eventualmente, matérias que podem, sim, fazer com que o sujeito tenha esse processo afastado, sem ter o segmento de sua marcha. E é também o momento que ele tem que indicar as diligências que pretende. É o momento que ele tem que ofertar o rol de testemunhas. Porque se assim ele não fizer, preclui o seu direito. E aí você vai ficar naquela dependência de, eventualmente, de forma extemporânea, indicar lá uma testemunha. Ah, mas no processo penal, doutor, se busca a verdade real, a verdade processual, o juiz não poderia negar a oitiva de uma testemunha. Ora, sei muito bem disso, nós sabemos que dentro do processo penal se busca a verdade processual, a verdade real. Mas veja, você, como um bom profissional, não pode deixar o momento passar e ficar na mão de outrem. Porque quando você arrola a testemunha no momento certo, você não está na mão de ninguém, porque é direito seu, é direito do teu cliente, a oitiva das testemunhas que arrolou. Agora, quando você não arrola e vai querer arrolar posteriormente, você fica já numa dependência. E a pior coisa para o advogado é aquilo que foge dele. Porque quando o advogado faz tudo certinho, ok, ele cumpriu aquele mandamento legal, cumpriu, ele está tranquilo. Agora, quando ele não cumpre o mandamento legal, ele fica com aquele frio na espinha, porque ele já passa a depender de outrem para autorizar o que ele quer. Então, nunca podemos esquecer, a resposta escrita à acusação é um momento crucial para provas, sob pena de você, se em nome da busca da verdade real, em busca da verdade processual, depender ali, lógico, do magistrado para que possa acolher o teu pedido, tendo em vista que o teu prazo passou, né? Então, recomendo, observação crucial, não dá para superar isso, tem que ter isso em mente. Agora, essa resposta escrita à acusação, pelo que o doutor está colocando, então, ela é uma peça que alguns diria que genérica. Eu não estou dizendo genérica. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tenho algo que possa levar a, por exemplo, o magistrado rever e aplicar a regra do artigo 395 do Código de Processo Penal, que eventualmente ele não aplicou, ou eventualmente ele possa aplicar a regra do artigo 397 do Código de Processo Penal, isso mesmo? Ok. Eu vou alegar aquelas matérias que eu sei que pode estar ali. Porque são matérias importantes, que pode levar, sim, o juiz a absolver sumariamente ou, eventualmente, extinguir o processo, sem até mesmo julgar seu mérito, quando verificar que não há ali circunstância para dar seguimento no processo. O exemplo que dei há pouco foi uma condição da ação que não foi observada, uma representação, por exemplo, numa ação penal pública condicionada que não existe. Então, veja, tem bastante coisa, mas o que nós temos, às vezes, observado na prática é que, eventualmente, quer se discutir mérito.
Olha, doutor, então, geralmente os juízes colocam lá, mantém o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399, a matéria aventada é mérito e lá vamos ser tratados. Vamos tratar no mérito. Lógico, eventualmente o que você está querendo discutir, se o sujeito fez, não fez, se ele participou, não participou, se ele estava, não estava, se era ou não era, se foi ou não foi, isso é mérito. Isso não é matéria que você consegue em nenhuma das hipóteses previstas que pode levar à absolvição sumária dele. E, consequentemente, o juiz não vai analisar isso nesse momento. E para também a gente chegar aqui ao final desse tópico, para que eu também não venha me alongar muito, nós não podemos esquecer que as exceções, né, que eventualmente o senhor queira ou a senhora queira apresentar, por exemplo, exceção de suspeição, de impedimento, né? Você deve também, no prazo de 10 dias, apresentar também essa exceção, né, em conjunto, né, em peça apartada, mas em conjunto, no mesmo prazo em que a lei processual penal estabelece para a resposta escrita à acusação. Nós não podemos esquecer desse detalhe também. Até porque, dependendo do que você pretende alegar como exceção, se você não fizer no momento específico, e sendo eventual nulidade relativa, você não vai poder querer alegar em outro. Nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício, inclusive em qualquer momento, grau de jurisdição. Agora, a nulidade relativa, ela tem momento para ser arguida e ser provocada, sob pena de, não fazendo, vai convalidar aquele ato e você, nesta vida, não vai poder alegar novamente. Então, é algo que você tem que observar, tem que fazer, certo? Então, o que podemos chegar à conclusão? Que a boa petição de resposta escrita à acusação é aquela que é feita olhando para matérias que, eventualmente, podem acarretar a extinção do processo, porque não preencheu alguma condição, ou ainda estar ali, olha, com aquela certeza absoluta que é causa de absolvição sumária, né? E para finalizar, me recordo que quando veio essa modificação legislativa em 2008, muito se discutiu à época, porque se trazia a ideia que havia 2 momentos para eventual o recebimento da denúncia, mas não. Na verdade, quando o sujeito ele é citado e já tem que oferecer a resposta, o juiz recebeu. E, posteriormente, a resposta da acusação que vai apresentar, eventualmente tem algo que ele não está vendo, que o defensor traz, por isso que ele vai aplicar a regrinha do 397, que pode ser essa absolvição sumária. Mas, não sendo o caso, ele vai lá e 399 e diz lá, recebida a denúncia, mas continua com a denúncia, seguimos com ela, agora vamos partir aqui para o próximo tópico, né? Quando é um procedimento ordinário, artigo 400, aí vai designar
data de audiência, assim por diante, vai seguir. A gente pode até marcar um outro dia para falar sobre isso. Mas a resposta à acusação é essa. É o momento pelo qual o defensor tem para buscar matérias que possam levar a essas regras para que o juiz possa atender o seu pleito. Mérito não se discute nesse momento. Com isso, doutora Érica, eu fico agora à disposição para os questionamentos. Você viu que eu me alonguei aqui um tempinho, né? A gente, né? Mas tá ótimo, né? Mas não tem problema. Eu gosto de falar bastante. Não tem problema, doutora. A aula foi sensacional. O doutor exalou tecnicidade e, ao mesmo tempo, trazendo questões fundamentais para a atuação na prática. Questão de não adiantar o mérito na resposta à acusação é fundamental. E outra observação muito interessante na prática da audiência de custódia é a gente sempre ficar atento na questão do policial, né, que efetuou a prisão, não estar na audiência de custódia. Aqui na Barra Funda é mais difícil, mas em comarcas do interior acontece muito. Eu vou abrir a palavra para quem tiver pergunta, é só levantar a mãozinha e a gente direciona a pergunta direto do participante para o professor. Quem tiver pergunta, a palavra está aberta. O pessoal não quer Acho que perguntar, não não, acredito. acho que o senhor esgotou todas as dúvidas sobre o tema. Eu não sei não, viu? Não tem uma pergunta, Foi olha muito, só, viu? foi muito claro. Deixa eu ver no chat aqui se tem. Muito bem esclarecido o tema, boa observação, doutora Ana Carolina, membro da nossa comissão. Não temos mais perguntas. Puxa vida. Então, doutor, Não sei se isso é bom ou ruim, hein? eu vejo pelo lado bom. Opa, tem um aqui. Aula inexplicável, de boa, não tenho nem questionamento sobre o assunto, muito bom. Só elogios, professor. Só elogios. Como não temos perguntas, então, eu vou fazer um encerramento, mas já convidando o doutor para que retorne. Estará sempre convidado e será sempre muito bem-vindo à nossa subseção. Eu acho que alguém tentou falar. Pode falar, estou à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o professor pela brilhante explicação que ele deu para nós. Sinto honrado em tê-lo como professor. E faço uma pergunta. Professor, aqui em São Paulo nem tanto como o senhor explicou, mas no interior, cidades pequenas, nós vemos que não há às vezes não há um respeito quanto à audiência de custódia ser de imediata, dentro das 24 horas. Como que o senhor vê essa lacuna jurídica, ou o que pode ser feito para sanar esse problema? Bom, vamos lá. Bom, eu fico honrado aqui de saber que você está acompanhando, assistindo, eu fico muito feliz aqui de tê-lo a sua presença. Bom, mas vamos lá. Quando nós falamos, né, essa questão da audiência de custódia, nós não podemos esquecer o seguinte: a audiência de custódia, ela é um eixo fundamental para o indivíduo, né? Então, é o seguinte, essa situação de não ter uma audiência de custódia, ela tem que ter uma justificativa plausível, né? Legal, né? Idônea. Por quê? Porque se não é respeitada
essa audiência, nós podemos aqui verificar, salvo o melhor juízo, nós temos uma regrinha no CPP que estabelece que, se não realizar essa audiência, ela vai ensejar justamente o quê? Vai ensejar uma ilegalidade nessa prisão, né? Então, nós vamos verificar que uma audiência não ocorrendo nos termos do que estabelece a lei processual penal, nos termos do que estabelece o Conselho Nacional de Justiça, né? E não respeitando isso, sem uma motivação legal, uma justificativa plausível, essa prisão ela está, vamos dizer, levada a uma ilegalidade, né? E, consequentemente, até mesmo seu relaxamento, pelo fato de não respeitar a regra que está estabelecida pelo nosso Código de Processo Penal, certo? Então, a resposta que eu lhe dou é essa. Se na comarca não tem, então, e vamos buscar que tenha, né? Mas eu não posso ignorar, não tenho como ignorar numa situação como essa. Não fez audiência, sem uma justificação plausível, ilegalidade, consequentemente, relaxamento da prisão do indivíduo. E, eventualmente, lógico, dependendo do contexto, tá? Relaxa e tal, e, se for o caso, até se decreta uma prisão preventiva, né? Mas, para sua resposta, fica aqui a explicação do professor. Perfeito? Perfeito, agradeceu. Obrigada, Denilson, pela participação. Alguma pergunta mais? Algum participante a mais gostaria de perguntar algo ao professor? Os alunos em peso, né, professor? Tem bastante aí, depois a gente conversa, porque que legal, hein? Tem bastante elogios aqui de alunos. Eu me formei na Universidade Cruzeiro do Sul também. Não vou falar quantos anos atrás, porque vai denunciar a minha idade. Não precisa, não. Pode falar, porque não passa de 2 anos, professor. Ah, muito obrigada, professor, mas já se passaram 17 anos. Não, mas de 2 para 17 é um pulinho, é muito perto. Né? Não tem nem diferença, viu? Não tem nem diferença. Não, verdade. Nem conta. 2 para 17 é pertinho. Colocaram aqui a Thaís, Unixul em peso. Legal, muito obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada a todos os alunos, obrigada a todos que nos acompanharam, todas e todas. Excelente noite a todos e a todas. Obrigada mais uma vez, professor. Como eu já disse e repito, será muito bem-vindo na nossa subseção, já está convidado para uma próxima. Vamos conversando e combinando. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar. Doutor Eliandro, nos acompanhou até agora, não é penalista, mas nos acompanhou até o final. Quer dar alguma palavra, se despedir? Passo a palavra para o doutor Eliandro. Quero só agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar, né? Que é isso aí que o professor falou. Sensacional, tema muito interessante. A minha estagiária já teve aula com o professor, falou, pode assistir que você vai gostar. E realmente foi muito bom. Eu não sei o que está acontecendo, mas você vê que eu estou dando um cachê bom aí pro pessoal, né? Para falar bem, né? Não, o pessoal falou bem. Isso aí. Parabéns, viu? Mais uma vez, muito obrigado. É uma noite de sexta-feira com um tema muito gostoso de se ver, né? De se escutar. Parabéns mesmo, tá? E está convidado, professor, a retornar aqui para falar sobre outros temas, que eu sei que você tem um conhecimento muito vasto. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu estou honrado pelas suas palavras, doutor.
A satisfação é minha. Muito obrigado pelo acolhimento mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigada, professor. Mais uma vez, obrigada a todos. Eu vou fazer o encerramento, então. Tá bom? Muito Boa obrigado, noite. doutora. Satisfação. Obrigado do fundo do coração pelo convite. Estou à disposição, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigada mais Até uma logo. vez. Bom Boa descanso noite a a todos. todos. Até Boa mais. noite a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Boa Sextou, noite. pessoal. Sextou. Tchau, tchau. Até Tchau. logo. Até Tchau, tchau. logo.